Bem, pessoal, muito boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Espero que vocês estejam bem. Desejo muita saúde a todos nesse momento de dificuldade que estamos passando, né? Um momento muito delicado. Espero que vocês estejam bem, que os familiares de vocês estejam bem também. E vamos dar prosseguimento à nossa série de minicursos, né? Com esse primeiro minicurso da Isabelle, na qual nós faremos hoje a segunda sessão, né, da apresentação da Isabelle acerca dos direitos das mulheres consumidoras, né? E, sem mais delongas, vou passar a palavra à Isabelle, que vai prosseguir com a apresentação e a ministração do minicurso dela a respeito da temática. Isabelle, você tem a palavra, querida. Obrigada, professor Felipe. Boa tarde a todos e todas. Muito bom ver que a gente tem um quórum alto também hoje. Talvez, talvez algumas pessoas ainda estejam entrando. Enquanto isso, eu solicito ao Heitor, por gentileza, que a gente inicie a apresentação dos slides. Hoje o Heitor vai me ajudar nesse sentido, porque na semana passada eu mesma fiz a apresentação dos slides aqui e confesso que, como eu não conseguia visualizar a tela do Meet, eu fiquei me sentindo um pouco solitária ali, somente na tela dos slides. Aí eu pensei, não, hoje tem que ser diferente, eu quero ver a reação de vocês. Querendo ou não, essa é a forma que nós temos de nos aproximar, né? Já que estamos virtualmente, então pelo menos que a gente consiga acompanhar aqui vocês, se está tudo ok, se vocês estão acompanhando o raciocínio. Só de estar acompanhando o movimento, os gestos, a linguagem corporal, a gente já se sente mais próxima, né? Acho que o Heitor deve estar colocando aí. Então, enquanto isso, primeiramente, quem gostaria de rever o encontro da semana passada, a gente já disponibilizou no nosso canal do YouTube, Grupo de Estudos e Pesquisa Consumo e Cidadania, então vocês podem acessar posteriormente para rever a palestra da semana passada e em breve a palestra de hoje a gente deve disponibilizar também. E a gente tem várias outras palestras lá do semestre passado, temos cerca de 15 horas de palestras, de conteúdos, então se inscrevam lá, porque toda vez que a gente postar algum vídeo novo, vai chegar a notificação por e-mail de vocês, então vocês vão ficar sabendo em primeira mão. Eu pretendo ser bem objetiva hoje, muito embora a gente tenha bastante conteúdo para falar, mas eu quero ser bem objetiva porque no final eu quero passar um vídeo, um pequeno vídeo, um TED Talk, que venha ao encontro do que a gente está discutindo. Então, prosseguindo no assunto direitos da mulher consumidora, pode avançar o slide, por favor, Heitor? Vou perturbar muito o Heitor hoje para avançar os slides. Dos 4 objetivos principais do nosso minicurso, nós já cumprimos os 2 primeiros na semana passada, então, hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar a relação entre maternidade e consumo, bem como a participação da mulher nos mercados de trabalho e a relação com o mercado de consumo. E vamos estudar também a publicidade discriminatória de gênero, as formas pelas quais ela se percebe na prática, né? E em que medida a mulher pode, então, ser considerada hipervulnerável no mercado de consumo. Pode avançar. Então, nós vamos analisar hoje essas temáticas, né, que eu já mencionei nos objetivos, e espero que a gente tenha aqui uma tarde proveitosa de estudos e, no final, quem sabe, um debate, perguntas, comentários, sugestões. Pode avançar, por favor. Bom, quando a gente vai falar da participação da mulher no mercado de trabalho, tem um ponto interessante aqui. Só um momento, porque está aparecendo um pouquinho cortado o slide para mim. Deixa eu tentar diminuir o zoom aqui para ver se melhora. Eu acho que deu algum tilt na formatação. Eu posso te mandar em PDF, Heitor, que aí não modifica nada. Pode ser? Tá. Estou abrindo aqui, então, para mandar.
Então, só enquanto eu estou mandando aqui, vou antecipar que não tem como a gente falar sobre a participação da mulher no mercado de trabalho sem antes a gente falar de um ponto anterior, de um ponto basilar nesse assunto, que é a questão do trabalho doméstico não assalariado, né? Que é um ponto que é muito antigo, acho que está aí desde os primórdios da humanidade, praticamente. Foi intensificado, como eu mostrei na semana passada, por meio das campanhas publicitárias, dessa renovação na indústria de bens de consumo, que passou a atrelar os bens propriamente domésticos, eletrodomésticos, à mulher. Só um minuto que eu estou mandando aqui o slide para o Heitor. Então, a gente não tem, são pontos indissociáveis, a gente não tem como discutir sobre a participação da mulher no mercado de trabalho sem antes falar da questão do trabalho doméstico não assalariado, né? Quando a gente fala, por exemplo, de todo esse papel que é associado às mulheres em relação à limpeza da casa, em relação à alimentação dos habitantes daquela casa, em relação à criação e educação dos filhos, das crianças, todo esse trabalho considerado doméstico, que, enfim, a mulher exerce esse papel, muitas vezes ela não recebe o apoio do seu esposo, do seu irmão, enfim, quem quer que seja a figura masculina que conviva com ela. Muitas vezes a gente não percebe, na prática, uma divisão de tarefas, e isso faz com que esse trabalho doméstico não assalariado recorra e recorra, né, acabe recaindo, melhor dizendo, na mulher, sem alguma contraprestação pecuniária em relação a isso, não apenas pecuniária, mas de qualquer natureza, considerando que muitas autoras, nesse sentido, entendem que é um trabalho, que não é uma tarefa simplesmente natural, biológica, que incumbe a mulher. Vocês estão me ouvindo? Porque deu um travou aqui. Tá. Eu só salvando, eu estou tendo que salvar os slides do PowerPoint para o PDF aqui. Pronto, consegui. Estou mandando aqui para o Heitor. Bom, então, como eu estava dizendo, a gente não consegue, então, falar no trabalho, da participação da mulher no mercado de trabalho, sem antes estar nesse ponto, que já antecipo a vocês, é algo que, infelizmente, sobrecarrega muito mais, inclusive as mulheres negras, né? Que muitas vezes exercem esse papel de cuidado, digamos assim, essa economia do cuidado, que foi atribuída a nós mulheres e que recai muito mais, infelizmente, nas mulheres negras, como se estivessem na base, efetivamente, de toda essa cadeia produtiva, né? Pronto, Heitor, consegui enviar o seu PDF. Agora nós vamos conseguir. Só um momento, gente. Estou enviando aqui.
Gente, perdão, conseguimos. Pronto. O Heitor está colocando aí para gente slides. Para a gente poder continuar, eu prefiro que a gente primeiro coloque para não interromper o raciocínio. Pronto, Isabela. Está aparecendo na tela para vocês? Tá quase. Quase apareceu. Gente, aqui está aparecendo, está na página 4. Agora apareceu já. Perfeito. Muito obrigada. E desculpem aí a pequena falha. Bom, como eu estava falando, já fiz uma introdução, né? Essa autora, Silvia Federici, talvez você já tenha ouvido falar nela, talvez já até tenha lido algum livro dela, ela está sendo bem comentada, e agora, durante a pandemia, eu tenho visto ainda mais comentários a respeito dela, e eu recomendo a leitura. Ela tem várias obras fantásticas, tem essa, que é o Ponto Zero da Revolução, tem o Caliban e a Bruxa, tem outros, inclusive, que eu estou querendo ler também, e essa obra é interessante porque ela mostra essa divisão sexual do trabalho, começando pelo trabalho doméstico não assalariado. Então, em suma, aqui, resumindo a ideia dela, ela tenta demonstrar que existe esse trabalho doméstico não assalariado, que não é algo natural, biológico, não é algo inerente ao ser humano, e sim algo que foi sendo construído, né, ao longo do tempo, pelas próprias construções sociais. E o que ela prega, então, em torno disso? Ela reivindica que as mulheres passem a receber um salário para exercerem esse trabalho doméstico. Quem pagaria esse salário? O Estado. Seria uma espécie de auxílio estatal, como contraprestação ao trabalho doméstico historicamente exercido pelas mulheres. Mas com isso, muita gente poderia se perguntar, né? Ah, mas ela, então, quer perpetuar o trabalho doméstico exercido pelas mulheres, só com a mudança aí de que ele passaria a ser um trabalho assalariado, como inclusive já existe, né? Embora não difundido, assim, nem todas as mulheres o exerçam, mas existe. Na verdade, o objetivo final dela é dar visibilidade, porque ela diz o seguinte, que se nós mulheres reivindicarmos um salário, um auxílio para esse trabalho doméstico, então, no final das contas, o Estado capitalista, enfim, iria perceber que sairia caro, que seria custoso, iria começar a repensar esse trabalho doméstico, quem sabe para no final extingui-lo, acabar com esse trabalho doméstico direcionado às mulheres. E aí, quem sabe, utilizar outras estratégias, como, por exemplo, divisão de tarefas, distribuir o trabalho doméstico amplamente, não deixar apenas direcionado às mulheres. Então, o objetivo final dessa reivindicação pelo salário pago ao trabalho doméstico é exatamente a sua antítese, acabar com ele, acabar com todo esse patriarcado que é direcionado às mulheres em relação ao trabalho doméstico. E a Federici fala que existe uma tríade, né? As mulheres exercem um triplo papel no âmbito doméstico. Seria uma atuação física, de ordem física, alimentação, cuidados com a casa, criação das crianças, enfim. Um trabalho emocional, ou seja, aquele papel afetivo, de estar ali prestando aquela assistência emocional ao seu marido, às crianças, enfim. E também uma atuação sexual, de servir sexualmente ao seu marido, ao seu esposo. Bom, então,
como eu falei, as mulheres negras estariam na base, então, desse trabalho doméstico não assalariado, essa economia do cuidado, economia do afeto, e, enfim, são pontos aí introdutórios para a gente começar a discussão. Eu destaquei algumas citações dessa obra para a gente refletir antes de passar para a próxima obra. Pode avançar, por favor, Heitor. Bom, ela diz assim: embora isso não resulte em um salário para nós mesmas, produzimos o produto mais precioso que existe no mercado capitalista, a força de trabalho. Essa frase é muito importante porque também demonstra uma outra grande ideia que ela aborda nessa obra, e em outras obras dela também, como Caliban e a Bruxa. Ela fala que as mulheres, elas têm um papel muito importante dentro dessa lógica produtivista, produtiva, enfim, essa lógica trabalhadora, porque são elas que produzem ou reproduzem a força de trabalho, seja pelo fato de dar à luz a novas pessoas que no futuro vão se tornar trabalhadores, seja no sentido de prepará-los mesmo, de gerar força e vitalidade que eles precisam para trabalhar. Então, antes mesmo de o homem ir até o seu local de trabalho e exercer o seu trabalho, tem alguém cuidando dele por trás, alimentando, cuidando, limpando as suas coisas. Quem é essa figura que está por trás? Normalmente é uma mulher. Então, ela chama muito a atenção para isso. E ela fala que o trabalho doméstico é muito mais do que limpar a casa, né? Dentro dessa ideia de trabalho doméstico. É servir aos assalariados física, emocional e sexualmente, preparando-os para o trabalho dia após dia. Por trás de toda fábrica, de toda escola, de todo escritório, de toda mina, há o trabalho oculto de milhões de mulheres que consomem sua vida e sua força em prol da produção da força de trabalho que move essas fábricas, escolas, escritórios ou minas. Pode avançar, por favor. A ausência de um salário para o trabalho que realizamos em casa é também a causa primária para a nossa fraqueza no mercado de trabalho assalariado. Porque nós nos cansamos, né, ao exercer o trabalho doméstico não assalariado, nós nos sobrecarregamos, nós já estamos naturalmente ocupadas, cansadas, enfim. E aí, quando a gente vai para o mercado assalariado, isso pesa também em relação a gente, porque a gente já entra numa posição de desvantagem, se é que vocês conseguem me entender. E, além disso, ela acrescenta que os empregadores sabem que nós estamos acostumadas a trabalhar por nada, ou seja, a sempre estar fazendo ali alguma coisa, exercendo alguma função gratuitamente, né? Estamos tão desesperadas para ganhar um dinheiro próprio que eles podem nos ter a um preço baixo. E aí, quem sabe, ao longo do tempo, isso foi gerando essa desigualdade salarial enorme que nós percebemos. Pode avançar, por favor. Pode avançar mais um também, por favor. Mais um, por favor. Tá, então ela fala assim: ao lutar por maiores salários, o trabalhador assalariado desafia seu papel social. No caso aí, o trabalhador na figura do homem, né? O homem que reivindica por maiores salários, ele desafia o seu papel social de trabalhador, ele desafia o seu empregador, mas ele permanece dentro daquele papel que a sociedade criou para ele. Quando nós lutamos por salários para o trabalho doméstico, nós estamos rompendo paradigmas, né? Porque nós lutamos inequívoca e diretamente contra o nosso papel social. Nosso papel social, nesse caso, seria o de estar reclusas ao âmbito doméstico. Então, quando nós reivindicamos um salário para o trabalho doméstico, nós lutamos contra esse papel. Dentro dessa ideia que ela quer dizer o seguinte: dizer que queremos salários pelo trabalho doméstico é o primeiro passo para recusá-lo, porque a demanda por um salário faz nosso trabalho visível. Então, no momento em que a gente reivindicaria um salário para exercer esse trabalho doméstico, a gente estaria dando visibilidade a esse trabalho e, consequentemente, fazendo com que as estruturas sociais se movimentassem aí para retirar essa sobrecarga das mulheres. Pode avançar, por favor. Não estamos lutando pela redistribuição mais igualitária do mesmo trabalho, estamos lutando para colocar um fim nesse trabalho. E o primeiro passo para isso acontecer é colocar um preço nele.
Exigir salários para o trabalho doméstico é recusar-se a aceitar o nosso trabalho como um destino biológico. Pode avançar. Como anos e anos de trabalho feminino fora de casa têm demonstrado, conseguir um segundo trabalho não muda esse papel, que eu falei para vocês, de que quando nós entramos no mercado assalariado, esse trabalho não assalariado pesa, né? O segundo trabalho não só aumenta a nossa exploração, como também reproduz simplesmente o nosso papel de diversas formas. Pode avançar. Tá, ela fala do caráter educativo desses salários. Pode avançar mais um, por favor. Aí ela traz um ponto importante sobre a divisão internacional do trabalho. Ela fala assim: a globalização da economia provocou uma grande crise na reprodução social da população da África, da Ásia e da América Latina. Então, olha nosso ponto aí na América Latina. E que essa crise se manifesta por meio de uma nova divisão internacional do trabalho, que se aproveita da mão de obra feminina dessas regiões a fim de assegurar a reprodução da força de trabalho nas metrópoles. Isso significa que todas as mulheres estão sendo integradas à economia mundial e exercem uma dupla função produtiva, produzindo trabalhadores para as economias locais e os países industrializados, além de mercadorias baratas destinadas à exportação. Então, dentro daquela ideia de que as mulheres exerceriam uma força reprodutiva da força de trabalho, né, estamos na base aí da força de trabalho, porque nós é que produzimos essa força de trabalho. Então, esse duplo papel, essa dupla função produtiva, tanto de produzir os trabalhadores para essas economias locais, para esses países industrializados, atendendo a essa globalização, né? E também no próprio chão da fábrica, né? Produzindo mercadorias baratas destinadas à exportação. Então, a gente vê, por exemplo, aquelas denúncias que de vez em quando acontecem, né, pelo Ministério Público do Trabalho, por exemplo, de mulheres, principalmente mulheres, que são encontradas em condições análogas à de escravidão, em lugares assim completamente ocultos e insalubres, produzindo, por exemplo, peças de roupa, vestuário, imigrantes, refugiadas, que são colocadas nessa situação análogas à de escravidão e que, enfim, estão ali nas piores situações possíveis, né? Pode avançar, por favor. Bom, aí ela destaca que a partir do início dos anos 90 houve um salto na migração feminina dos países do Sul, aqui do Sul global, né, onde nós estamos, para os do Norte do globo, onde elas colaboraram para o crescimento contínuo da mão de obra no setor de serviços e no trabalho doméstico. Cynthia Enloe, que é uma autora que ela cita, observa justamente que, ao imporem políticas econômicas que incentivam a migração, o FMI e o Banco Mundial forneceram os instrumentos para que os governos da Europa, dos Estados Unidos e do Canadá resolvessem a crise do trabalho doméstico, que se encontrava na origem do movimento feminista, e liberaram milhares de mulheres para o mercado de trabalho. Então, aí ela faz críticas ao neoliberalismo, às políticas neoliberais, e à atuação, por exemplo, do FMI, do Banco Mundial, em relação a isso, né? E a forma como essa migração das mulheres do sul global para o norte global as transformaram também numa mão de obra de serviços, mão de obra barata, conforme eu estava falando anteriormente. Pode avançar. Empregar filipinas ou mexicanas que, por uma quantia modesta, limpam casas, criam crianças, preparam refeições e tomam conta dos idosos, permite que muitas mulheres de classe média se livrem de tarefas que não querem ou não podem mais realizar, sem que isso incida sobre seu padrão de vida. No entanto, essa solução é problemática, pois cria entre as mulheres uma relação de criadas madames, que se complexifica ainda mais pelos preconceitos que envolvem o trabalho doméstico. O pressuposto de que não é um trabalho real e que deve ser remunerado com o menor valor possível, que não tem limites definidos e assim por diante. Então, aqui ela coloca a situação de que o trabalho doméstico, muitas vezes, ele coloca
o trabalho doméstico dentro dessa situação de uma pessoa que está em uma situação de vulnerabilidade, por exemplo, uma pessoa que acabou de migrar de um país para o outro, precisa de um emprego e muitas vezes se coloca nessa situação de precisar de um trabalho doméstico para sobreviver. E isso coloca as mulheres, as próprias mulheres, contra as mulheres, porque você tem, de um lado, uma mulher de classe média alta, ali na condição de madame, que ela fala, né? E, de outro lado, uma mulher na condição de criada, por isso que ela fala dessa relação de criadas madames. E muitas vezes essas mulheres de classe média alta, acabam pagando salários baixíssimos para esse trabalho doméstico que, enfim, são tarefas muito importantes, né, para o cotidiano. Muitas vezes, até a educação das crianças é colocada nas mãos dessas mulheres que exercem esse trabalho doméstico. E, enfim, são questões que a autora nos traz à reflexão. Pode avançar, por favor. Tá, então, antes da gente passar para o próximo livro, então, para a gente fechar esse ponto da Silvia Federici, eu recomendo fortemente a leitura, porque essa obra, O Ponto Zero da Revolução, ela nos traz inúmeros pontos de reflexão que muitas vezes a gente não para pensar, não para refletir, porque a gente naturaliza, a gente acaba naturalizando o trabalho doméstico, seja o não assalariado, seja o trabalho assalariado, e a gente vê a discrepância, a desigualdade da condição das mulheres, tanto daquelas que, todas em geral, que exercem o trabalho não assalariado, quanto aquelas que exercem o trabalho doméstico assalariado, muitas vezes a condição de vulnerabilidade que elas estão em relação às suas patroas, né? Então, são pontos que a gente tem que refletir. E essa questão do auxílio estatal para o trabalho doméstico é um ponto interessante também, que, enfim, é o mote dessa luta, dessa revolução que a autora conclama, né, as mulheres a se unirem em prol disso. Porque, segundo ela, no momento em que a gente conseguisse trazer visibilidade para o trabalho doméstico e conseguisse, digamos assim, obter salários, então aconteceria o oposto e o trabalho doméstico seria extinto, né? Então, bem interessante essa obra. Fica aí o convite à leitura. E eu acho que ela não estava no edital, na biografia do edital, do edital não, perdão, na biografia da ementa que vocês receberam. Não sei se todos receberam, mas os alunos do grupo, eu posso mandar posteriormente para o e-mail. A pequena ementa que a gente colocou a justificativa do minicurso, os objetivos, mas nada que a gente já não tenha mencionado aqui no início da apresentação. E avançando aqui na nossa exposição de hoje, tem essa outra obra, muito boa também, que fica o convite para leitura, da Catrinha Marçal. A obra se chama O Lado Invisível da Economia, uma visão feminista. E nessa obra, a autora tenta reconstruir algumas teorias da economia, alguns autores da economia muito conhecidos, clássicos, como o Adam Smith, por exemplo, e ela tenta demonstrar que, historicamente, esses autores, esses estudiosos, não consideraram a questão do trabalho doméstico, não consideraram o papel da mulher dentro dessa figura, né, do homo economicus, desse homem econômico, traduzindo, que estaria inserido nas relações econômicas, nas relações produtivas, nas relações mercantis, enfim, tudo que envolve a economia em geral do mundo, que movimenta a economia. E aí ela fala que a mulher sempre esteve invisível, invisibilizada. Por isso que o nome da obra é O Lado Invisível da Economia. Então, eu vou trazer aqui algumas citações muito, muito bacanas para a gente refletir. Ela diz assim: quando o jantar de Adam Smith era servido, ele não achava que era porque o açougueiro e o padeiro gostavam dele. Só um parêntese aqui. Ela começa falando que Adam Smith entendia que as pessoas faziam o que faziam para atender seus próprios interesses. Então, por exemplo, se eu tenho uma padaria, o que eu quero com isso? Eu quero atender os meus interesses de lucro,
de exercer o meu ofício e obter um lucro com ele. Então, na visão dele, tinha uma visão um pouco mais egocêntrica, assim, nesse sentido. Porque, em vez de as pessoas, digamos assim, produzirem em prol da sociedade, da solidariedade social, não, cada um só estaria interessado nos seus próprios interesses. Então, a forma como a Catherine Marçal coloca a teoria dele é dessa forma. E aí ela fala, quando o jantar do Adam Smith era servido, ele não achava que era porque o açougueiro e o padeiro gostavam dele. Pensava que era porque os interesses desses profissionais eram atendidos com essa troca. Era o interesse pessoal que colocava o jantar na mesa de Adam Smith. Aí ela traz a reflexão, era mesmo quem realmente cozinhava o bife? Para que o açougueiro, o padeiro e o cervejeiro pudessem ir trabalhar, na época em que Adam Smith estava escrevendo, suas esposas, mães ou irmãs tinham de passar horas e horas, dia após dia, cuidando das crianças, limpando a casa, cozinhando, lavando roupa, enxugando lágrimas e brigando com os vizinhos. Não importa como encaramos o mercado, ele sempre é construído sobre outra economia, uma economia que raramente debatemos. Fora do alcance da mão invisível, há o sexo invisível. Então, bem forte, bem marcante essa citação, porque é exatamente isso, dentro do que a gente vinha falando do trabalho doméstico não assalariado. Historicamente, as mulheres sempre foram desconsideradas dessa teoria, nunca houve essa reflexão inclusiva, né, que considerasse homens e mulheres, muito embora eles dissessem, não, mas a gente considerava as mulheres sim, mas na prática sempre foi diferente, né? Pode avançar, por favor. A mulher recebeu a tarefa de cuidar dos outros, não de maximizar seu próprio ganho. A sociedade lhe disse que ela não pode ser racional porque o parto e a menstruação a amarram ao corpo, e o corpo foi identificado como o oposto da razão. Pode avançar, por favor. Muito interessante essa citação aqui. Apesar de a palavra economia vir do grego oikos, que significa casa, os economistas há muito não se interessam pelo que acontece dentro de casa. A natureza altruísta das mulheres, dizia-se, as ligava à esfera privada e, portanto, ela não era economicamente relevante. Atividades como criar filhos, limpar, lavar e passar roupas para a família não criam bens tangíveis que possam ser comprados, trocados ou vendidos. Portanto, também não contribuem com a prosperidade, pensavam os economistas do século XIX. Então, ela tenta demonstrar aí que as mulheres eram desconsideradas dessa atividade econômica porque os economistas entendiam que essas atividades domésticas não produziam bens tangíveis, né, que pudessem ser disponibilizados para comercialização, enfim. Pode avançar, por favor. Pode avançar mais um. Tá, aí esse ponto aqui é interessante. Ela fala da escola de Chicago, né, os famosos Chicago Boys, e ela destaca um economista em particular, que é o Gary Becker. E aí ela traz a ideia do Gary Becker sobre o trabalho doméstico. Gary Becker entendia, então, que as mulheres que trabalham simplesmente passam mais horas de seu tempo livre no trabalho doméstico. Isso é mais cansativo do que estar de folga. Eis a razão, segundo Becker, de se pagar menos às mulheres. Todo esse período lendo histórias e limpando pias as deixava mais cansadas que os homens. Por isso, não conseguiam se esforçar tanto no escritório. Ao mesmo tempo, os economistas afirmavam o oposto, que o motivo pelo qual as mulheres faziam mais trabalhos domésticos era porque elas ganhavam menos. Como ganhavam menos, a família perdia menos com a mulher ficando em casa. Então, vocês veem que são argumentos que giram em círculos, que tentam justificar por que a mulher sempre ganhou menos que o homem no mercado de trabalho assalariado. Então, primeiro, de um lado, a gente tem as pessoas que dizem, por exemplo, como o Gary Becker, que as mulheres ganham menos porque elas já exercem esse trabalho doméstico não assalariado que toma muito tempo delas, que as deixa cansadas. Então, quando ela vai ali para o escritório, quando ela vai para a fábrica, ela já chega cansada, então ela não entregaria tudo de si, não daria tudo de si para aquele trabalho, portanto, isso justificaria que a mulher ganhasse menos. E, por outro lado, a gente tem os outros economistas que afirmavam o oposto, né? Que, na verdade, as mulheres fazem mais trabalhos domésticos porque elas ganham menos lá fora. Então, como elas ganham menos lá fora, elas ficam mais desestimuladas a trabalhar fora de casa
que acabam se ocupando mais do trabalho doméstico. Então, são argumentos que giram em círculos e não conseguem justificar exatamente por que a mulher sempre ganhou menos que o homem. Pode avançar, por favor. Era como ela mesma diz, a escola de Chicago calculava em círculos. Eles não formularam nenhum argumento real segundo o qual as mulheres seriam mais eficientes domesticamente. Quando escreviam algo, era uma breve afirmação relacionada com a biologia, ou seja, para dizer que esse era o papel natural da mulher. O raciocínio deles supõe que a experiência que se ganha no trabalho doméstico não é útil no mercado de trabalho. A pessoa que se responsabiliza pela vida familiar perde experiência de trabalho. Então, é natural que ele ou ela ganhe um salário menor, pensaram. Então, a experiência que a gente adquire com o trabalho doméstico, cozinhando, lavando, limpando, enfim, isso não seria útil no mercado de trabalho lá fora, mercado de trabalho assalariado. Então, seria natural, né? Considerando que isso não é útil, isso não vai para o currículo, não vai para o Lattes, então é natural que isso não acrescente em nada, não contribua para que a mulher consiga entrar no mercado de trabalho assalariado. Pode avançar, por favor. Tá. Quando os economistas de Chicago descobriram que as mulheres existem, eles as adicionaram ao modelo como se fossem iguaizinhas ao homem econômico. Lembram da figura do homo econômicos que eu mencionei há pouco? Mas isso acabou sendo mais difícil do que Gary Becker imaginava. Desde a época de Adam Smith, essa teoria dependia de alguém que representasse o cuidado, a consideração e a dependência. E quem normalmente que o mercado associa essas características? A mulher, né? Cuidado, a consideração, a dependência. O homem econômico pode representar a razão e a liberdade precisamente porque alguém representa o oposto. Então, se existe o homem econômico que tem esses ideais de racionalidade, de liberdade, enfim, de fazer o mercado girar, é porque tem alguém que representa o outro lado da moeda. Seria a mulher exercendo esse papel físico, emocional e sexual, né? Então, se você quer fazer parte da história da economia, tem de ser como o homem econômico, tem de aceitar a versão de masculinidade dele. Ao mesmo tempo, o que chamamos de economia sempre depende de outra história, de tudo o que é excluído para que o homem econômico possa ser quem ele é. Então, o que está excluído aí nesse ponto? Exatamente, as mulheres estão invisibilizadas. Pode avançar, por favor. Tá, então avançando aqui na nossa conversa e caindo aí na pesquisa do IBGE sobre a participação da mulher no mercado de trabalho, em que a gente percebe como a desigualdade, não apenas salarial, mas sobretudo racial também, a desigualdade de gênero, enfim, essas três desigualdades juntas aí, é muito forte ainda atualmente. A pesquisa do IBGE, que saiu, se não me engano, ela foi feita em 2019, mas foi publicada agora em 2021. Então, é bem atual, bem recente. Essa pesquisa constatou que as mulheres ganham 77,7% do salário dos homens no Brasil. Ou seja, não tem por que a gente falar que existe equiparação salarial, porque não existe. Então, quais são os parâmetros de análise dessa pesquisa? Normalmente é uma média geral. Então, óbvio que se você encontrar uma mulher e um homem dentro de uma mesma empresa, ganhando salários diferentes para exercer as mesmas funções, isso poderia gerar... Eu não entendo de direito do trabalho, tá, gente? Mas eu entendo que isso poderia gerar alguma reivindicação em termos de equiparação salarial. Mas, normalmente, se observa a média do mercado, a média que o mercado, que as empresas costumam atribuir para as mulheres e para os homens, exercendo as mesmas funções, muitas vezes. Então, as mulheres ganham apenas 77,7% do salário dos homens no Brasil. E quando a gente vai subindo nos cargos, quando a gente fala, por exemplo, de cargos de direção e gerência de uma empresa, primeiro que as mulheres ainda não ocupam plenamente esses cargos. A maior
maior parte desses cargos ainda é ocupada por homens. Muito embora já exista um movimento, é verdade, um movimento para mudar esse cenário, para colocar mais mulheres nesses cargos de direção e gerência, o que é muito positivo se vier a acontecer plenamente, porque mais mulheres na direção e na gerência significa que haveria uma representatividade maior daquelas funcionárias, daquela empresa, né? Pelo menos é o que se espera, que ela olhe mais pelas funcionárias daquela empresa, a fim de buscar cada vez mais essa igualdade de tratamento, essa igualdade de salários, essa paridade racial também. Então, quanto mais altos são os cargos, essa diferença salarial piora. Então, as mulheres ganham ainda menos do que os homens, quanto mais alto é o cargo. Tá? Então, a desigualdade não é apenas salarial, mas também racial, porque destaco mais uma vez que as mulheres negras também, infelizmente, são as mais prejudicadas nesse aspecto, porque dentro dessa cadeia produtiva, elas estão ainda na base, tá? Mais mulheres estão sendo escolarizadas, estão conseguindo alcançar o ensino superior no Brasil, mas só que a inserção delas no mercado não acompanha o nível de estudo. Então, a gente tem se formado, a gente tem estudado, mas a forma como o mercado nos acolhe, nos recebe, ainda não tem sido, não tem acompanhado o mesmo ritmo. Tá? E a questão também da dupla, tripla jornada aí do trabalho doméstico, mais o trabalho externo, salariado. Pode avançar, por favor. Tem um conceito interessante aqui, que é o conceito de telhado de vidro. Eu não sou especialista no assunto, mas achei importante destacar, porque o crescimento da mulher na carreira é limitado. Então, existem inúmeros obstáculos para as mulheres conseguirem alcançar tanto esses cargos mais altos, esses cargos gerenciais, cargos de direção, de chefia, liderança, quanto obstáculos para elas conseguirem equiparação salarial, ganhar salários mais compatíveis com o mercado, com a função que elas exercem. Então, esse telhado de vidro representaria essa limitação do crescimento da carreira de uma mulher. Então, por exemplo, muitas mulheres, ao engravidarem, infelizmente, ainda sofrem essa questão do afastamento do mercado de trabalho, e a gente percebe hoje em dia que quanto mais tempo a gente passa afastado do mercado de trabalho, pior depois para a gente voltar, porque fica aquela brecha no currículo que sempre vão perguntar: por que você ficou, sei lá, 1 ano, 2, 3 anos sem trabalhar? E aí fica aquele constrangimento, né? De as pessoas as pessoas que eu digo, os recrutadores nesse caso, né? Terem que argumentar, por exemplo, a questão dos filhos, aí o tempo, você tem filhos, mas você vai ter tempo de exercer essa função, de ocupar esse emprego em razão de você ter filho. Então, são questões que a gente não vê, por exemplo, perguntarem aos homens: ah, você tem filhos? Você pretende ter filhos? Aí o tempo, você vai conseguir conciliar? A gente não vê essa pergunta para os homens. E, infelizmente, ainda observamos algumas vezes em relação às mulheres, né? Então, que tenhamos aí força para combater essas condutas cada vez mais. Existe também a questão do assédio moral e do assédio sexual, devido à posição hierárquica, né, que muitas mulheres se sentem coagidas a lutar contra. Recentemente saiu um grande escândalo, né, de 2 pessoas famosas aí que trabalham numa emissora grande, eu não vou mencionar nomes, que existia essa situação hierárquica e que essa mulher levou um tempo para conseguir levar adiante, muito embora internamente ela tenha denunciado a situação, mas ela demorou um pouquinho para trazer à tona publicamente, porque isso traz constrangimento, isso traz uma série de situações, às vezes ameaças, enfim. E aí ela conseguiu trazer à tona isso e várias outras denúncias foram surgindo dessa mesma situação de hierarquia. Então, esse homem se aproveitava da sua situação de chefe para coagir as mulheres a se relacionarem sexualmente com ele. Então, isso é muito sério, isso é muito comum, infelizmente.
tanto no âmbito do assédio moral, ali do constrangimento, da coação, quanto do assédio sexual, efetivamente. E o Código Penal traz essa disposição, né, sobre constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual em razão dessa posição hierárquica. Então, são pontos interessantes também para a gente refletir quando a gente fala sobre a participação da mulher no mercado de trabalho. Então, vocês percebem que são inúmeros obstáculos, né, que parece que vão nos colocando, assim. Ora, é a questão de estarmos sobrecarregadas pelo trabalho doméstico não assalariado anterior a esse trabalho externo. Ora, é a questão dos filhos ou então de outras escolhas de vida que entendem que a mulher não deve fazer ou que deve fazer, enfim. E ora é a questão que temos que enfrentar já tendo conseguido uma posição no mercado de trabalho, temos que enfrentar a questão da limitação do crescimento na carreira, da desigualdade salarial, do assédio moral, do assédio sexual. Então, enfim, são inúmeras questões que envolvem a participação da mulher no mercado de trabalho. Pode avançar, por favor. Retomando aí a obra que nós comentamos na semana passada, a Naomi Wolf, quando ela escreveu Mito da Beleza, ela comentou também sobre um conceito muito interessante chamado de qualificação de beleza profissional. Só comentando aqui a citação dela. Ela diz que essa qualificação teve início na década de 60, à medida em que grandes contingentes de jovens instruídas da classe média começaram a trabalhar nas cidades e a morar sozinhas, entre a formatura e o casamento. Simultaneamente, promoveu-se uma sexualizada mística comercial da comissária de bordo, da modelo e da secretária executiva. A jovem mulher que trabalhava foi restrita a um estereótipo, que usava a beleza para abalar tanto a seriedade do trabalho desempenhado quanto as implicações de sua recente independência. Então, foi uma forma que uma parte do mercado encontrou de demonstrar para a mulher o seguinte: olha, você quer participar do mercado de trabalho? Tudo bem, pode participar, pode trabalhar, mas você vai ter que estar sempre bem arrumada, você vai ter que valorizar a sua beleza, porque por meio da beleza, pasmem, eu já ouvi isso, já disseram, em pleno século XXI, disseram o seguinte: ser mulher, ser advogada é mais tranquilo, porque você consegue ali, muitas vezes, jogar um charme para conseguir agilizar alguma coisa. Gente, isso é um absurdo. Isso é um completo absurdo. Completo absurdo. Então, esse conceito de qualificação de beleza profissional vem ao encontro dessa argumentação toda. Não, se as mulheres trabalharem, vai ser muito legal, porque elas podem conseguir para a gente muita coisa por meio da beleza, do charme. Imagina, vamos ter aqui os nossos escritórios repletos de mulheres bonitas. Inclusive, se vocês assistirem aquela série que eu recomendei na sexta-feira passada, Mad Men, vocês vão perceber isso muito forte. Essa romantização, né, na época, de os trabalhadores de um determinado lugar se envolverem com as mulheres do local de trabalho, inclusive traindo suas esposas para ter ali uma fé com aquelas mulheres. Então, isso ficou muito... um estereótipo muito forte na época da mulher que trabalhava, da mulher solteira que trabalhava. Então, sempre existe um obstáculo, né? A mulher que quer conquistar a sua independência. E aí, um exemplo de uma entrevista de emprego aí de uma grande empresa multinacional brasileira, em que o entrevistador afirmou para a candidata que ela não seria contratada em razão do peso, porque ela estava acima do peso e ela não seria contratada. Enfim, isso foi de um constrangimento, de uma ofensa sem tamanho. Na verdade, uma discriminação. Foi uma discriminação, por quê? Por que eu não posso ser contratada pelo meu peso? O que isso tem a ver com a função que eu vou desempenhar? Enfim, isso é uma discriminação completa. E aí o Ministério Público do Trabalho foi acionado, e, enfim, eu não sei exatamente o desfecho dessa situação, mas eu quis trazer para mostrar como isso acontece na prática, de forma muito, muito forte, né? Pode avançar, por favor. Bom, chegando aqui no assunto maternidade e consumo, aqui a gente já chega da metade para o final da nossa exposição, que eu quero passar um vídeo no final, tá?
Quando a gente fala em maternidade e consumo, é um ponto muito importante, muito interessante, porque também está no cerne, no início das discussões sobre a regulamentação no direito do consumidor, lá na década de 60, 50, enfim. E na década de 50, só para situar vocês nesse contexto, na década de 50, teve um medicamento que foi muito comercializado, foi amplamente vendido, que se chamava talidomida. Eu não sei se ele existe ainda, não sei se ele é comercializado para alguma função, para alguma patologia específica, mas ele, na época, foi comercializado no intuito de reduzir os enjoos, as náuseas das mulheres gestantes. Então, muitas mulheres adquiriram porque, vamos trazer aqui qualidade de vida, vou parar de ter muito enjoo, então eu vou consumir esse medicamento. Só que não havia a devida informação dos efeitos colaterais, ou a devida informação, então o devido estudo, enfim, de que os efeitos colaterais eram muito fortes. Em decorrência desse medicamento, milhares de crianças, principalmente nos Estados Unidos, mas também em outros países, nasceram com malformações congênitas, né? Devido aos efeitos colaterais desse medicamento. Então, isso foi muito discutido na época, foi motivo de muita preocupação. E aí, em 1962, o ex-presidente norte-americano John Kennedy, teve um discurso muito forte, né, que é muito conhecido para quem estuda direito do consumidor, que ele falou assim: consumidores, por definição, somos todos nós. Todos nós somos consumidores. E qualquer situação que a gente observe na vida cotidiana, existe uma relação de consumo. Absolutamente qualquer uma. Pelo fato de a gente estar sentado no carro, passando pela rua, na cidade, a gente consegue passar por campanhas publicitárias, enfim, a gente mesma no dia a dia, tudo é relação de consumo, né? Está intimamente ligado. Então, essa situação e outras despertaram, acenderam essa preocupação e a necessidade de regulamentar o direito do consumidor. E aí, em 1990, a gente teve aí a entrada em vigor do nosso CDC aqui no Brasil. Então, para vocês verem como esse assunto da maternidade e consumo está ligada ao próprio berço, né, do direito do consumidor regulamentado. Pode avançar, por favor. Bom, no Brasil, é importante a gente mencionar, a gente ainda tem altos índices de gravidez na adolescência, então é uma questão de saúde pública também, que a gente precisa mencionar, tá? E tem um livro chamado Mulheres e Poder, que fala sobre mulheres na política, mas também fala sobre várias outras questões envolvendo as mulheres no Brasil, incluindo dados, é um livro de 2018, que elas trazem esse dado muito interessante da diferença da quantidade de filhos por mulher entre as regiões do Brasil. Então, em diferentes regiões, a gente tem algumas regiões em que as mulheres têm, na média, mais filhos do que em outras. Então, destacando duas regiões aqui, por exemplo, na região Sudeste, a média é de 1,59 filhos por mulher. E na região Norte, a exceção de Rondônia e Tocantins, a região Norte mais o estado do Maranhão, a média é de pouco mais de 2 filhos por mulher. Então, é um pouquinho acima, né? Pode avançar, por favor. Então, é interessante a gente analisar a diferença de filhos por mulher, porque isso impacta também na vida financeira, na questão orçamentária familiar, inclusive porque no Brasil nós temos diferentes arranjos familiares, né? Nós temos ali a família que planejou aquele nascimento, nós temos as situações de gravidez na adolescência, muitas vezes de mulheres que passam a criar sozinhas os seus filhos, enfim, família monoparental, multiparental, diversos arranjos familiares, né? A sociologia nos explica isso. E, em decorrência disso, nós podemos ter diferentes impactos em cada família, devido a essa questão de você ter a necessidade de adquirir determinados itens essenciais para aquele bebê, para aquela criança. Então, itens essenciais mesmo à sobrevivência, desde a questão alimentar até o vestuário, enfim, ter um berço, poder ter onde dormir, enfim, diversos itens que são essenciais e que, querendo ou não, impactam no orçamento daquela família,
né? Até um ponto que o professor Felipe saberia entender com muito mais propriedade do que eu, porque ele estuda o superendividamento dos consumidores, das consumidoras. Mas é um ponto bem interessante aí para a gente trazer a reflexão também. E aí eu destaco aqui essa citação para a gente refletir um pouquinho sobre esse período na vida da mulher, né, na maternidade. Então, a maternidade representa um período de transição na vida da mulher, está diretamente atrelada às alterações fisiológicas, psicológicas e comportamentais. Neste período, além das diversas mudanças inerentes ao processo gestacional, a mulher, principalmente as primigestas, se deparam com um fenômeno relativamente novo e desconhecido, fazendo com que esta experiência seja permeada por sentimentos de dúvidas e insegurança. Então, é uma citação que consegue ilustrar muito bem os impactos que a maternidade traz na vida de uma mulher, principalmente se ela for mãe de primeira viagem, porque ela tem que lidar com um mundo completamente novo. E, de certa forma, isso também impacta na forma pela qual ela consome, porque ela tem que consumir não apenas por ela, para sua própria subsistência, enfim, mas também pela criança. E provavelmente não apenas enquanto estiver ali bebê, em idade de colo, mas durante muitos anos. É aquela mãe, aquela família que vai sustentar, tem a obrigação de sustentar aquela criança ali pelo menos até completar a maioridade. Então, percebam que é uma questão que começa no período da gestação e ainda se arrasta por muitos anos. Pode avançar, por favor. Então, as discussões aí que nós temos em torno desse assunto. Em âmbito pré-contratual, temos as situações relativas ao assédio de consumo, as práticas de neuromarketing e a publicidade abusiva. Então, aquelas campanhas publicitárias, por exemplo, que visam mexer com o lado emocional da gestante, considerando que ela já está nessa fase transitória, naturalmente mais emotiva, os hormônios estão diferentes, estão altíssimos. Então, ela tem essa propensão maior até a se emocionar assistindo uma determinada campanha publicitária de fraldas, por exemplo, já visualizando como vai ser o seu bebê e etc. Então, nesse aspecto, existem vários estudos visando a gestante como um potencial público-alvo de produtos e serviços, voltados principalmente ao seu bebê, né? Então, vamos aqui te vender uma... Eu já vi vários produtos que são absolutamente supérfluos, que são desnecessários, mas que muitas vezes as mulheres compram, as gestantes compram, porque o neuromarketing ali, o assédio de consumo foi muito forte. Então, por exemplo, determinados itens como um recipiente para você esfriar mais rápido a água que você vai dar o banho no seu bebê, ou então para amornar mais rápido. Um termômetro que tem uma função diferente, uma escovinha que tem uma função elétrica. Então, são determinados itens que você vai parar para pensar, eles não são essenciais. Principalmente para uma mulher que não tem condições de adquirir. Né? Uma mulher ali que muitas vezes teve uma gravidez não planejada, e tudo mais, ela não se organizou financeiramente para isso. E aí, às pressas, ela tem que providenciar o enxoval daquela criança. Então, o assédio de consumo é um ponto que merece atenção aqui, porque a gestante ela é hipervulnerável, né, no mercado de consumo. Muito embora seja considerada pela doutrina consumerista como hipervulnerável de maneira transitória, porque seria ali nos 9 meses da gestação, mais 2, 3 meses posteriores à gestação, que é o período considerado como puerpério, né? Aquele período puerperal. Então, a doutrina costuma considerar, principalmente a professora Cláudia Lima Marques, o professor Bruno Miragem, se eu não me engano, o professor Risato Nunes também, mas não tenho certeza, eles costumam considerar a gestante como hipervulnerável transitória, né? Caráter transitório, que, portanto, após esse período gestacional, ela deixaria de ter esse caráter de hipervulnerabilidade. Sobre medicamentos, por exemplo, o STJ tem alguns julgados que falam sobre ausência de informação adequada ou qualificada na bula de medicamentos. Eu trouxe aqui alguns argumentos utilizados em um julgado do STJ sobre isso,
não foi um julgado falando sobre a gestante, mas aí, futuramente, quem sabe, a gente se depara com uma situação envolvendo a gestante, então a gente já tem uma argumentação interessante para utilizar. Então, o artigo 9º do CDC, pode avançar um slide, por favor? O artigo 9º do CDC diz assim: o fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar de maneira ostensiva e adequada a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. Então, se a gente está lidando com um medicamento que não é indicado para gestantes, né, contraindicado a gestantes, porque vai trazer efeitos colaterais indesejados, pode prejudicar a sua saúde, segurança, enfim. É essencial que a gente observe a informação qualificada na bula desses medicamentos, a informação adequada. Pode voltar um slide, por favor. Então, tem que ser uma preocupação redobrada, porque qualquer impacto que tenha na saúde dessa gestante não vai ser, provavelmente não será um impacto somente sobre a sua saúde, mas também a saúde daquela criança que ela está gerando. Então, seriam duas pessoas prejudicadas nesse caso. Tá? Então, qualquer ausência de informação adequada, o STJ entende, né, no geral, não especificamente no caso da gestante, mas em geral entende que pode acarretar a responsabilização do fornecedor, via de regra, a indenização por danos materiais ou morais, com base na responsabilidade objetiva pelo fato do produto, ou considerado defeito, do artigo 12 do CDC, com ênfase no parágrafo 1º, inciso 2º. Então, aí a gente tem que prestar atenção em relação aos prejuízos potenciais à saúde e segurança, tanto da gestante quanto do bebê. Pode avançar, por favor. Mais um. Isso. Outro ponto de atenção aqui, planos de saúde envolvendo maternidade. Muitas vezes, esses planos de saúde exigem manutenção do período de carência para a realização do parto cesariano. Essa carência, pela Lei 9656, que é a Lei dos Planos de Saúde, esse período de carência, normalmente é de 300 dias. Só que a própria lei prevê que, nos casos de urgência ou emergência, o período de carência se reduz para apenas 24 horas. Então, existem decisões que demonstram que nem sempre essa exceção é respeitada. Que a mulher está ali numa situação de urgência ou emergência e precisa fazer um parto cesariano de urgência, ela não cumpriu esse período de 300 dias de carência e ela precisa fazer de urgência aquele parto. E aí, às vezes, os planos negam, argumentando que ela não cumpriu o período de carência, mas a própria lei fala que, nessas situações, o período de carência de 24 horas deve prevalecer sobre o de 300 dias. Pode avançar, por favor. E várias outras situações envolvendo planos de saúde que eu não vou falar aqui porque a gente não tem tempo suficiente para abordar todas as problemáticas, mas eu trouxe aí uma que é bem característica da situação da consumidora gestante. E para a gente finalizar essa parte da maternidade e consumo, uma discussão muito interessante diz respeito à indústria do aleitamento materno artificial, dos chamados substitutos do leite materno, né? Nas situações, por exemplo, em que a mulher não consegue amamentar, ela tem que recorrer, para nutrir seu filho, sua filha, ela tem que recorrer àqueles compostos lácteos que vendem no supermercado, né? Que, enfim, nessas situações excepcionais, visam substituir os nutrientes do leite materno, natural e humano. Então, eu vou destacar algumas citações de um artigo muito interessante que traz essa problemática. O marketing agressivo das indústrias fabricantes de fórmula sintética viram na mulher-mãe uma consumidora em potencial. Ao promover substitutos do aleitamento, aproveitam-se da fraqueza vivida em um momento peculiar em sua vida para desmerecê-la como mãe e arrebatá-la como uma consumidora cativa de leite artificial. Pode avançar, por favor. A primeira fórmula infantil, né, desses substitutos do leite materno, foi criada em 1915 nos Estados Unidos, consistindo em um composto preparado através de leite artificial e diversos outros componentes. Surgiu como forma de atender crianças que não conseguiam ser amamentadas. Então, inicialmente, esse era o objetivo.
O objetivo da criação e produção do leite sintético não foi o de substituição do aleitamento, por isso que quando eu falei substituto, eu coloquei as aspas, e sim o de salvaguarda de crianças impossibilitadas de receber o leite materno. Nesse contexto, a fórmula infantil, como alternativa ao aleitamento materno, é um fenômeno relativamente recente nas sociedades ocidentais atuais. A amamentação, antes uma regra, passou a ser uma opção, porque muitas mulheres, mesmo podendo amamentar, preferem realizar o desmame precoce ou, algumas vezes, nem amamentar e passar direto para esses compostos lácteos, para essas fórmulas que seriam alternativas excepcionais e acabam virando a regra, infelizmente. Pode avançar, por favor. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, preconiza o aleitamento materno exclusivo, ou seja, o consumo do leite natural humano exclusivo pelos 6 primeiros meses de vida de um indivíduo e, posteriormente, por no mínimo 2 anos. No Brasil, conforme dados do Ministério da Saúde brasileiro, 41% das mulheres amamentam de forma exclusiva seus filhos nos seus primeiros meses de vida. Apenas 41% cumpre essa regra da OMS de fornecer leite natural nos 6 primeiros meses de vida. Todo o restante já realiza o desmame precoce e introduz na alimentação da criança essas fórmulas artificiais. Esse dado demonstra que 95% das mulheres no mundo teriam plena capacidade física para amamentar. Essa informação, só para colocar num contexto, ela estava falando sobre algum dado anteriormente e concluiu com isso, que 95% das mulheres no mundo têm plena capacidade física para amamentar e muitas vezes escolhem não fazê-lo e introduzir na alimentação da criança a fórmula artificial. Pode avançar, por favor. Só um detalhe é que essas fórmulas artificiais, elas podem trazer problemas de saúde ou então retirar, né? Porque muitas vezes o leite natural, o leite humano, ele traz inúmeras barreiras, né? Imunitárias, de imunização para inúmeras doenças. Então, quando a gente não consome ainda muito bebê, o leite humano, o leite materno, a gente está mais vulnerável, está com a saúde mais vulnerável, e isso se estende também até a nossa vida adulta. Os estudos indicam isso. Bom, e aí aqui o artigo prossegue. Não é incomum que a recém-nascida mãe, ou seja, aquela mãe se tornou mãe recentemente, encontre dificuldades na amamentação. Partes complicadas dos hospitais que possuem práticas que deixam o recém-nascido afastado da mãe nas primeiras horas pós-nascimento, bebês prematuros ou com pega errada, né, da amamentação, ocasionam dor e fissuras nas mamas, além de acarretar a demora na descida do leite, levando a mulher a acreditar que a amamentação não está funcionando. Então, a própria forma como a mulher e o seu bebê são tratados logo após o parto prejudicam muitas vezes na realização da amamentação. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Eu pensei que tivesse gravado aqui. Ok. Então, alia-se a isso o fato de que muitos médicos prescrevem essa fórmula artificial. Então, às vezes, os próprios médicos, os próprios profissionais da saúde incentivam esse consumo dos bebês, né? Incentivam as mães a fazer seus bebês consumirem essas fórmulas artificiais. Pode avançar, por favor. Eu acho que o Heitor caiu. Vou tentar apresentar aqui, então. Me avisem quando estiver aparecendo a minha tela. Oi, gente, caiu aqui a minha conexão. Vou retomar a apresentação. Oi, Heitor, eu já estava colocando aqui, eu vou interromper aqui então para você apresentar. Pronto. Ótimo. Está na tela para todos?
Aqui ainda não, mas eu acho que já deve estar iniciando. Já está. Mantém nessa mesma tela, Isabel? Ou adianto? Só um momento que deu um pequeno conflito aqui, porque eu tinha começado a apresentar e separar. Eu acho que saiu a sua tela, Heitor. Acho que deu um pequeno conflito da tua com a minha. Vou Mas retomar aí a eu apresentação. Tá. Eu já tirei aqui a minha tela, eu acho que vai voltar para a tua normal agora. Pronto, acho que agora foi. Tá girando aqui, acho que já vai aparecer. Pronto, voltou. Obrigada. Pode avançar para a próxima tela, por favor. Mais uma. Tá, e esse ponto interessante aqui sobre a publicidade dessas fórmulas artificiais infantis. Ela diz que a OMS publicou em 1981 um Código Internacional de Marketing de Substitutos do Leite Materno, então um código bem específico, né, para regulamentar a realização do marketing em relação a esses produtos. E o Brasil se tornou signatário em 1981, né, ainda, mas apenas em 2015 foi que a promoção e a publicidade dos substitutos do aleitamento materno foram efetivamente regulamentadas por meio desse decreto 8.000. Eu acho que eu confundi aqui, eu acho que acrescentei um número a mais. Acho que é 8.522. Ficando expressamente vedada qualquer promoção comercial de fórmulas sintéticas, mamadeiras, chupetas e quaisquer outros produtos que possam interferir no aleitamento materno. Então, algum produto, assim, uma fórmula artificial, na sua publicidade não pode conter expressões como o nosso leite é humanizado, o nosso leite é natural, é um substituto perfeito do leite materno, enfim, e qualquer conotação emocional, não pode trazer isso, é vedado. Pode avançar, por favor. Tá, essa notícia aqui é interessante, que saiu no site do IDEC, né, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que diz assim: com embalagem muito parecida com a de leite em pó, composto lácteo é promovido como opção saudável para crianças, mas contém ingredientes não recomendados, como açúcar e aditivos alimentares. Então, a gente entra mais uma vez nessa discussão dos prejuízos à saúde e segurança dos consumidores. Nesse caso, consumidores hipervulneráveis, que são as crianças, né? Crianças, os bebês de colo, enfim. E essa notícia foi interessante porque demonstrava que a forma pela qual o rótulo estava apresentado no produto levava os consumidores ao erro, né? Induzia ao erro, porque você adquiria aquele composto lácteo acreditando que realmente era um substituto perfeito do leite natural, ou então do leite em pó normal. Aqui a discussão já não é mais em relação ao leite humano, né, mas em relação a um leite em pó e um composto lácteo, que tem uma porcentagem de leite e outros ingredientes juntos. Então, a forma pela qual os rótulos estavam dispostos levava os consumidores a erro. E aí, as crianças acabavam sendo as maiores prejudicadas com essa situação. Pode avançar, por favor. A gente já está caminhando aqui para o final da apresentação. Para título de conhecimento e curiosidade, existe o Instituto Brasileiro de Direito e Maternidade, IBDMater, que aqui elas dizem que é o primeiro instituto do mundo que trata exclusivamente sobre as conexões entre direito e maternidade. Inclusive, a presidente, eu acho que ela é presidente ainda, é uma professora, se não me engano, do Rio Grande do Sul, enfim, da região sul do país, professora Patrícia, e ela foi uma das autoras daquele artigo que eu estava falando há pouco sobre a indústria do aleitamento materno artificial.
Então, bem interessante aí para vocês verificarem o site, redes sociais, tá? Pode avançar, por favor. Tá, gente, vamos avançando aqui. Publicidade discriminatória de gênero. Nós começamos a falar sobre isso na semana passada, quando a gente falou de pornografia da beleza. A gente até deu um exemplo de uma publicidade discriminatória de gênero, né, que hipersexualizava a mulher. E para a gente conceituar aqui, trazer a fundamentação legal dessa questão, a gente precisa destacar o artigo 37, parágrafo 2º do próprio CDC, que fala sobre publicidade enganosa, no parágrafo 1º, e abusiva, no parágrafo 2º. Diz assim, é abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza. E aí continua, né? Mas eu destaquei essa parte da publicidade discriminatória de qualquer natureza. E aqui, nesse caso, seria discriminatória de gênero. Então, esse tipo de publicidade, ele é considerado uma publicidade abusiva, tá? Pode avançar, por favor. Alguns exemplos. Então, a gente começa aqui com exemplos mais, entre aspas, leves, né? Quando a gente fala do estereótipo da mulher. Justamente essa ideia de atrelar a mulher sempre ao trabalho doméstico. Então, Semana da Mulher, tenha mais tempo livre, ofertas especiais, e aí uma lavadora de roupas. Vamos homenagear as mulheres, vamos te dar desconto em produtos domésticos, como se fosse o único interesse da mulher, né? Mas basicamente essa é a mensagem que querem nos passar. Outra campanha publicitária aqui. Hora do descanso. E aí, primeiro uma mulher limpando, depois uma mulher descansando. Completo absurdo, como se apenas a mulher tivesse que exercer essas tarefas, e como se esses produtos de limpeza fossem direcionados apenas às mulheres. Então, são 2 exemplos para a gente ver a questão do estereótipo. Pode avançar, por favor. Aí, aqui a gente já tem uma situação mais pesada. Eu não vou mencionar nomes aqui de nenhuma empresa, tá? Até porque nós estamos gravando, eu acho. Mas, para vocês verem, né, como que a publicidade discriminatória de gênero, ela tanto se refere aos estereótipos que são direcionados às mulheres, quanto à hipersexualização, à erotização das mulheres. Como nessa aqui. É pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. E aí, o desenho de uma mulher negra ali, seminua. Isso para falar o quê? De uma cerveja negra. E aí, cerveja negra encorpada, estilo dark, de alta fermentação, cremosa, com aroma. Então, assim, o que tem a ver uma coisa com a outra? Vocês percebem como a forçação de barra, ela é muito evidente, assim, nesses casos, porque é como se fosse para chamar atenção. Não, isso aqui a gente vai chamar atenção. Eu não sei o que se passa efetivamente na cabeça de quem cria uma campanha como essa, prefiro não entrar nesse mérito. Eu espero que essas pessoas tenham revisto o seu posicionamento e que não façam mais campanhas desse tipo atualmente. Eu espero de verdade. Mas, enfim, isso há alguns anos atrás ainda era muito comum, né? Hoje em dia a gente consegue, inclusive um ponto positivo aí da internet é que a gente consegue trazer essa democratização do pensamento no sentido de exercer, né, esse papel político e de uma pressão social. E não vamos aceitar esse tipo de campanha publicitária. Então, por favor, retire do ar, senão nós vamos acionar as medidas cabíveis. Então, muitas empresas passaram a deixar de trabalhar com campanhas desse tipo. Pode avançar, por favor. Mais uma. Então, olhem essa forçação de barra. Se o cara que inventou o sutiã bebesse aquela marca de cerveja, ele não seria assim. E aí, de um lado, a foto de um sutiã normal. Ele seria assim. Aí, um botão de ejetar, ou seja, de abrir o sutiã mais rápido. Então, é uma forma muito comum de hipersexualizar a mulher na publicidade. Principalmente em campanhas de bebidas alcoólicas, de cerveja. Se vocês forem pesquisar no Google, campanhas até de 5, 3 anos atrás, 2 anos atrás, muito comum.
teve uma campanha que foi muito criticada na época, foi durante o carnaval, que dizia assim, deixe o não em casa. Uma coisa assim, como se fosse assim, tá tudo liberado, tudo permitido. Só que isso é um convite ao assédio, muitas vezes, principalmente no momento do carnaval e tudo mais. E aí muitas mulheres começaram a tirar foto na frente desse folder que estava sendo divulgado em alguns lugares públicos, e começaram a criticar nas redes sociais. Aí essa empresa retirou essa campanha do ar e no ano seguinte mudou, né, trazendo aí um ar de conscientização social, né? Ainda bem que reviram esse posicionamento. Pode avançar, por favor. Tá, então eu trago aqui essa pergunta para a gente refletir, a gente pode trazer daqui a pouco para o debate. Hoje está melhor ou pior do que antes, em relação à publicidade discriminatória de gênero? Vocês acham que a gente melhorou, a gente avançou a agenda, ou a gente piorou, ou a gente tem outras questões que passaram a acontecer no âmbito da publicidade em relação à discriminação da mulher? Tá? E para a gente refletir sobre isso, eu vou passar um vídeo aqui, um TED Talk, são 10, 15 minutinhos. Eu vou colocar, eu peço ao Heitor, se puder interromper a apresentação, que eu vou transmitir aqui da minha tela, a tela do YouTube, para a gente ver o vídeo. Só um momentinho. Isabelle, E aí, oi. Desculpa te interromper, só uma dica. Quando tu fores exibir o vídeo do YouTube, compartilhar uma guia, tu desliga teu microfone para não dar microfonia. Mas não vai interromper o áudio? Não. Se você compartilhar a tela da exibição, não. Agora, se tu deixar os dois, ele dá microfonia. Ah, entendi. Entendi. Tá. Vou selecionar aqui. Me avisem quando estiver aparecendo a minha tela, por favor. Eu vou mutar aqui para poder. Já está iniciando a apresentação aqui. Tá. Eu acho que já vai começar. Já está aparecendo? Ótimo. Eu vou colocar... Aí, como eu vou deixar no mudo aqui no Meet, se não estiver aparecendo, eventualmente, o áudio para vocês do vídeo, aí podem avisar que eu conserto, tá? Isabelle, o vídeo iniciou, mas está sem áudio. Isabelle? Oi, aconteceu o que eu estava imaginando. Eu acho que foi porque eu mutei. Vamos na verdade, tentar assim. compartilhaste a tela, né? Não foi uma guia. Aí por isso que eu acho que caiu o áudio. Ah, uma guia. Compartilhar Eu coloquei compartilhar uma janela. Era para ser uma guia? É uma guia. Tá, deixa eu tentar rapidamente aqui, interrompi. Aí você seleciona a guia do YouTube, só ela. Aí ele vai liberar. Entendi. Certo. Então, vamos lá. Uma guia. Ah, achei aqui embaixo. Agora vai. Eu já apanhei muito, por isso que hoje eu sei. Bom, coloquei. Quando estiver aparecendo, me avisem. Eu vou deixar no mudo aqui.
Gente, me avisem se tá aparecendo, por favor. Tá aparecendo, Isabel. Vou dar o play. Gente, é o seguinte, tá travando. Não sei se tá aparecendo travando para vocês, mas aqui tava. Eu acho que é melhor eu compartilhar a janela. Eu vou tentar deixar o microfone aberto, e se der microfonia, eventualmente eu mando o link aqui para um de vocês. Eu vou mandar o link aqui no chat. Se um de vocês conseguir abrir... Isabelle, tu pode mandar o link que eu passo. Eu exibo. Pronto. Tá. Melhor. Estou mandando aqui no chat. Estou mandando aqui no chat. Eu já estava até buscando aqui no YouTube. Tá. Pronto. Agora vai. Aí tem que só selecionar a legenda Português Brasil. Tá. Por favor. Tá. Managing a project feel more like this. That's why you need ClickUp. With ClickUp, when you want to assign a task, you task it. If you have to judge a timeline... Felipe, seu áudio está aberto. Collecting ads and talking about the image of women in advertising in the late 1960s. As far as I know, I was the first person to do this. I tore ads out of magazines, put them on my refrigerator, and gradually I began to see a pattern in the ads, a kind of statement about what it meant to be a woman in the culture. I put together a slide presentation and began traveling around the country. In 1979, I made my first film, Killing Us Softly, Advertising's Image of Women, which I've remade 3 times since then. These were some of the ads in my original collection, a long time ago. Feminine odor is everyone's problem. If your hair isn't beautiful, the rest hardly matters. Honey, your antiperspirant spray just doesn't do it. And I'd probably never be married now if I hadn't lost 49 pounds, which one woman told me was the best advertisement for fat she'd ever seen. I'm going to do a very abbreviated version of this talk, of course, today, but I want to begin with the question that I most often get asked, which is, how did you get into this? What got you started? Many factors in my life led to this interest. I became active in the second wave of the women's movement right away in the late 1960s. I'd worked in media. I spent a year in London working for the British Broadcasting Corporation and a year in Paris working for a French film company. This sounds much more glamorous than it was. I was a secretary. In those days, options for women were very limited. I was a secretary, I was a waitress, but I did have one other option that I rarely talk about. I was encouraged to enter beauty pageants and to model. This is artfully cropped to make it look as if I won. I was in fact the runner-up. This was my first ad, and I think the car tells you something about how long ago this was. And this ran in a London newspaper. So modeling was one of the very few ways that a woman could make money in those days. It was very seductive. But for me, it was also alienating. It was soul-destroying. There was a whole lot of sexual harassment that came with the territory. So I didn't follow that path.
but it left me with a lifelong interest in the whole idea of beauty and the power of the image. Since that time, advertising has become much more widespread, powerful, and sophisticated than ever before. Babies at the age of 6 months can recognize corporate logos, and that's the age at which marketers are now starting to target our children. At the same time, just about everyone feels personally exempt from the influence of advertising. So wherever I go, what I hear more than anything else is, "Oh, I don't pay attention to ads, I just tune them out. They have no effect on me." I hear this most often from people wearing Abercrombie t-shirts, but that's another story. The influence of advertising is quick, cumulative, and for the most part, subconscious. Ads sell more than products. Now, in many ways, we've obviously come a long way. But from my perspective of over 40 years, the image of women in advertising is worse than ever. The pressure on women to be young, thin, beautiful is more intense than ever before. It's always been impossible. Years ago, the supermodel Cindy Crawford said, "I wish I looked like Cindy Crawford." She couldn't, of course. No one can look like this, but it's really impossible today because of the magic of Photoshop, which can turn this woman into this woman and then try to make us believe that an anti-aging cream can do this. Now, she's a beautiful woman, but older women are considered attractive in our culture only insofar as we stay looking impossibly young. We learn to read men's and women's faces very differently. Here we have Brad Pitt and former supermodel Linda Evangelista, about the same age, each one of them in an ad for Chanel, but he gets to look like a human being and she's transformed into a cartoon. Now, sometimes, every now and then, a celebrity resists. And as you may know, just this week, Lorde sent out a tweet with an unretouched photograph below the Photoshop version. And she tweeted, "Remember, flaws are okay." Good for her, but this doesn't happen very often. Men are Photoshopped too, but when men are Photoshopped, they're made bigger. Andy Roddick laughed when he saw the bulked up arms on this cover photo and suggested they should be returned to the man they belong to. The obsession with thinness is worse than ever because of Photoshop. Her head is bigger than her pelvis. This is an anatomical impossibility. The actual model for this ad was fired for being too fat, and they used Photoshop to create this freakish image. More recently, they used Photoshop to remove the dreaded thigh gap. Unfortunately, they also removed a very important part of her body. So the image is impossible for everyone, but particularly for women of color, who are considered beautiful only insofar as they resemble the white ideal. Light skin, straight hair, Caucasian features, round eyes. Even Beyoncé's skin is lightened in ads. The image isn't real. It's artificial, it's constructed, it's impossible. But real women and girls measure ourselves against it every single day. Of course it affects female self-esteem, and it affects how men feel about the very real women in their lives. Women's bodies are dismembered in ads, and ad after ad for all kinds of products. And sometimes the body is not only dismembered, it's insulted, as in this amazing ad that ran quite a few years ago in a lot of women and teen magazines. This is the whole ad, and I'll read you the copy. Your breasts may be too big, too saggy, too pert, too flat, too full, too far apart, too close together, too A-cup, too lopsided, too jiggly, too pale, too padded, too pointy, too pendulous, or just too mosquito bites. But with Depth styling products, at least you can have your hair the way you want it. It is ludicrous, but this ran in teen magazines. Teen magazines target 12-year-old girls. Here they're saying to 12-year-olds, your breasts will never be okay. So our girls are getting the message today so young that they have to be incredibly thin and beautiful and hot and sexy, and that they're going to fail because there's no way to measure up to this impossible ideal. The self-esteem of girls in America often plummets when they reach adolescence. Girls tend to feel fine about themselves when they're 8, 9, 10 years old, but they hit adolescence and they often hit a wall. And certainly part of this wall is this terrible emphasis on physical perfection. Men's bodies are very rarely dismembered in ads, more than they used to be, but still it tends to come as a shock. This ad ran about 20 years ago in Vanity Fair. These are all from the national mainstream media.
And it was one of the first examples of turning men into sex objects. But when this ad ran, about 20 years ago, the ad was so shocking that the ad itself got national media coverage. It's a good thing it got some coverage, I suppose. Reporters called me up from all around the country and said, look, they're doing the same thing to men they've always done to women. Well, not quite. They'd be doing the same thing to men they've always done to women if there were copy with this ad that went like this. Your penis may be too small, too limp, too droopy, too lopsided, too narrow, too fat, too pale, too pointy, too blunt, or just 2 inches. But at least you can have a great pair of jeans. It would never happen, nor should it. And believe me, this is not the kind of equality I'm fighting for. I don't want them to do this to men any more than to women. But I think we can learn something from these 2 ads, one of which did happen, one of which never would. And what they show us very vividly is that men and women inhabit very different worlds. Men basically don't live in a world in which they're, well, let me move on to another. There are stereotypes that harm men, of course, but they tend to be less personal, less related to the body. However, men are objectified more than they used to be, but there really aren't consequences as a result of that. Men don't live in a world in which they're likely to be raped, harassed, or beaten. At least straight white men don't live in such a world, whereas women and girls do. When women are objectified, there's always the threat of sexual violence, there's always intimidation, there's always the possibility of danger. And women live in a world defined by that threat, whereas men simply do not. The body language of women and girls remains passive, vulnerable, submissive, and very different from the body language of men and boys. And probably the best way to illustrate that is to put a man in a traditionally feminine pose. It becomes obviously trivializing and absurd. Grown women are often infantilized in ads, and increasingly, little girls are sexualized. Now, I've been talking about this for decades. I wrote a book about it, and it's getting worse. This little girl is 9, and this is happening in a culture in which there's widespread sexual abuse of children. Images like this don't cause this problem, but they certainly normalize very dangerous attitudes towards children. Padded bras and thong panties are sold for 7-year-olds in major department stores. And the latest product, high heels for babies. Not to leave boys out, you can get t-shirts for your toddlers that say things like Pimp Squad. So boys are sexualized too, although in a very different way than girls. Boys are encouraged to look at girls as sex objects. Boys are encouraged to be sexually precocious. And boys are learned to be tough and invulnerable, basically starting in infancy. Basically, we allow our children to be sexualized, but we refuse to educate them about sex. The United States is the only developed nation in the world that doesn't teach sex education in its schools, but our kids are getting sex education. They're getting massive doses of it, but they're getting it from advertising, the media, the popular culture. This is an ad for jeans, although something seems to be missing. But each one of these ads for major international products, major mainstream media, very graphic. The problem isn't sex, it's the culture's pornographic attitude towards sex, the trivialization of sex. And nowhere is sex more trivialized than in advertising, where by definition it is used to sell everything. Whatever you're giving him tonight, he'll enjoy it more with rice. I don't think I'm particularly naive, but I haven't figured out yet what the hell you do with rice, you know. Maybe it's wild rice. One woman shouted out, she just hoped it wasn't minute rice. So this is an old ad, of course, and you can say, well, sex is always used to sell, and that's true. But it's far more graphic and pornographic today than ever before. And just to illustrate that, I'm going to show you an old ad using, this is an old ad using sex to sell food, and here's a current one. Burger King, the Super 7-incher, it'll blow your mind away. For a mainstream product, as is this one. Now, all of these images, I think, are actually profoundly anti-erotic, because in advertising and the popular culture, sexuality belongs only to the young and beautiful. If you're not young and perfect looking, you have no sexuality. And this makes most people feel less desirable. How sexy can a woman feel if she hates her body? The internet has given us all
easy access to pornography these days, and as porn becomes more available and acceptable, the language and the images of porn become mainstream. Young celebrities emulate the porn stars, and these days you can get your little girl a pole dancing doll. Girls are encouraged to present themselves as strippers and porn stars, to remove their pubic hair, and to be sexually available while expecting little or nothing in return. And at the same time, they're insulted. Tastes great, goes down easy. As girls learn to sexualize themselves, as they learn that their sexual behavior will be rewarded, they learn to sexualize themselves, to see themselves as objects. These images cause real harm to real girls and women. Girls exposed to sexualized images from a young age are more prone to eating disorders, depression, and low self-esteem. Inevitably, the objectification leads to violence, and that's become much more extreme too. Advertising often normalizes and trivializes battering, sexual assault, and even murder. The truth is, most men are not violent. Overwhelmingly, most men are not violent. But many men are afraid to speak up, are afraid to support women, and are afraid to challenge other men. And I have great admiration for those men who do. These ads don't directly cause violence against women, but they normalize dangerous attitudes, and they create a climate in which women are often seen as things, as objects. And certainly turning a human being into a thing is almost always the first step toward justifying violence against that person. And that step is constantly taken with women and girls. So the violence, the abuse, is partly the chilling but logical result of this kind of objectification. So in all these ways, things have gotten worse, but in one big way, they've gotten much better. I am no longer alone. There are scores of films, hundreds of films and books and organizations like the Brave Girls Alliance, which recently had a great event in Times Square. Media literacy is being taught in our schools. There's political action taking place around the world, and I have an extensive resource list on my website that lists lots of these things. I'm inspired by young activists like Julia Bloom, who at the age of 14 launched a petition to 17 magazine, asking them to limit their use of Photoshop, and she succeeded. Here she's celebrating with some of her allies and inspired other girls to do the same. This generation gives me hope. But we have a long way to go. The changes will have to be profound and global, and they'll depend upon an aware, active, educated public, people who think of themselves primarily as citizens rather than primarily as consumers. We are all affected by these images. We all have a profound stake in challenging them. We must create a better world for ourselves and our children. After all these years, I still have hope that we will. Thank you so much. Bom, finalizamos o vídeo. Obrigada, professor Felipe, pelo auxílio técnico. Bom, eu espero que esse TED Talk tenha nos levado a refletir ainda mais, né, condensando aí muito do que nós estávamos falando nesses 2 dias de mini curso. Posso mandar depois no grupo ou no e-mail o link para quem quiser rever esse vídeo. Vocês veem como é forte, né? Algumas coisas realmente mexem com a gente de uma forma que a gente se reflete. Por que deixamos isso acontecer durante tanto tempo, né? Precisamos fazer alguma coisa, precisamos lutar contra isso e melhorar e seguir aí na nossa e nas próximas gerações. Então, ela falou uma coisa no final, assim, antes de sermos consumidoras, somos cidadãs. Mas eu diria, inclusive pegando o gancho aí do nome, né, do grupo, de um dos grupos, Consumo e Cidadania, e também dentro do que nós costumamos discutir aqui no grupo, que na verdade é enquanto consumidoras e cidadãs, as duas coisas complementares, porque tudo é relação de consumo, nós estamos envoltos por relações de consumo, fazem parte da nossa vida, portanto, somos todos consumidores, somos todas consumidoras, e, portanto, isso nos leva a crer que também podemos exercer esses espaços, né, que o professor Denis sempre fala, os espaços políticos de deliberação, e aproveitar os nossos poderes enquanto consumidoras
e consumidores também aliados na nossa luta para mudar isso, para mudar esse cenário, mudar esse quadro. Tá? Então, eu deixo como reflexão final aqui, para a gente encerrar o dia de hoje e encerrar também o nosso mini curso, em que medida nós podemos falar em hipervulnerabilidade das mulheres em geral, não apenas das gestantes, mas das mulheres em geral no mercado de consumo. Diante de tudo que nós discutimos na semana passada e hoje, vocês acham que a mulher seria hipervulnerável? Então, infelizmente, não podemos ouvir um por um aqui pelo tempo, mas que fique a reflexão. Será que as mulheres poderiam ser enquadradas na categoria dos hipervulneráveis? Ou seja, seguindo aí no artigo 39, inciso 4º, né? Quando fala das práticas abusivas no CDC, que diz assim, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. O inciso 4º diz, prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua saúde, idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços. Então, quais argumentos jurídicos e sociais nós poderíamos utilizar para enquadrar a mulher como hipervulnerável? Então, é algo que eu venho me dedicando a pesquisar. Espero que a gente possa ter refletido bastante nesses 2 dias de encontro. Espero também que muitos e muitas de vocês se sintam despertados para pesquisar mais sobre isso, para que a gente consiga refletir, será que realmente a mulher se enquadra no conceito de hipervulnerabilidade? Será que não se enquadra? E deixo aqui o convite para a gente pesquisar mais sobre isso, para a gente publicar trabalhos, e para a gente debater agora nos minutos que nos restam. Muito obrigada pela atenção de vocês. Parabéns, Isabelle. Excelente explicação, explanação, na verdade. Um fechamento do vídeo. Muito interessante, né, essa abordagem da publicidade. E os contornos com os quais a publicidade ela foi se formatando ao longo do tempo. Né? Você tem ali na década de 60, 70, um tipo totalmente diferente de publicidade que ainda se utilizava muitas das vezes da imagem da mulher para a venda de produtos, mas você vê uma intensificação muito clara ao passar do tempo no uso desses mecanismos. Então, a tua abordagem, a forma que você aborda a perspectiva dessa objetificação, né, todos esses contornos relacionados muitas das vezes ao assédio de consumo, a forma como a mulher é vista pelos fornecedores, ela é muito importante, ela reacende um debate que é muito importante dentro da tutela do consumidor. Tá? Então, parabéns pela tua explanação. Eu vou falar um pouco no meu minicurso, que vai acontecer, já relembrando aí a todos que estão presentes, no dia 16 e 24 de abril, tá? Nós teremos o nosso segundo minicurso do nosso grupo de pesquisa, em que eu vou tratar do mito da soberania do consumidor no capitalismo de vigilância. E aí a gente vai discutir acerca dessa ideia que outrora era uma ideia fixa, terminada pela teoria econômica, de que o consumidor era o soberano no mercado de consumo. O consumidor ditava as regras. A gente vê que o uso dessas plataformas de e-commerce, né, algoritmos, big data, tem modificado, muitas das vezes, esse tipo de soberania, ou se é possível ainda falar de algum tipo de soberania desse consumidor no mercado de consumo. E eu vou falar, Isabelle, de um ponto específico aqui, envolvendo, inclusive, algoritmos, que vai ao encontro, já dando spoiler aí do que a gente vai falar, da mulher. Né? Eu vou passar também um vídeo no meu minicurso, tratando especificamente do capitalismo de vigilância, na qual eu vou selecionar um pequeno trecho de uma entrevista com a professora Shoshana Zuboff. E o documentário que eu vou passar, ele deixa um caso lá que é emblemático, ocorrido nos Estados Unidos, de uma consumidora que ficou sabendo, antes mesmo, tá, do núcleo familiar, que ela estava grávida. Porque os algoritmos começaram a perceber que no site do supermercado a gente já teria ali algumas referências, uns hábitos de consumo que estavam mudando, e aí o supermercado, a rede, começou a encaminhar mensagens publicitárias para o esposo dessa consumidora, para ela também por e-mail, mostrando muitas das vezes esse tipo de assédio que outrora fica implícito, fica meio ali, né, oculto, mas que tem um condão, muitas das vezes, de colocar o consumidor numa situação, como você mesmo traz,
com substrato no artigo 39 do CDC, em uma situação de desvantagem, se aproveitando, né, da sua dificuldade de julgamento, da sua condição social, né, de várias outras nuances que mostram, muitas das vezes, esse conceito de hipervulnerabilidade. Mas, parabéns, eu acho que é uma unanimidade. Esse primeiro minicurso já mostrou o potencial do nosso grupo de pesquisa, né? As excelentes reflexões que a gente tem feito aqui. E a Isabelle vai me dar um trabalho danado, porque ela começou com um nível aqui em cima, né? Agora o meu desafio vai ser manter esse nível, meu e da Janaína, porque a palestra da Isabelle foi impecável. Mas eu agradeço a todos os presentes, agradeço mesmo por nós estarmos aqui numa sexta-feira, no meio de uma pandemia, e mesmo assim várias pessoas estarem socializando, estarem interessadas em debater a tutela do consumidor, especialmente no âmbito dessa discussão de vulnerabilidade da mulher no mercado de consumo. Então, agradeço a participação de todos vocês, dou por encerrada aqui as nossas discussões, não temos nenhuma pergunta específica no chat, mas aqueles que se sentirem depois à vontade podem nos procurar, podem mandar mensagem para a Isabelle, para o Heitor, para mim, para o Denis, para que a gente possa ir discutindo eventual trabalho, eventual discussão que vocês queiram traçar daqui para frente. Tá certo, gente? Um grande abraço a todos vocês, uma boa noite e nos vemos no dia 16 de abril. Tá certo? Tchau. Tchau, tchau. Obrigada a todo mundo. Boa noite.